Pessoal, boa noite aí para todo mundo. Nós iremos começar aqui a nossa aula. Pessoal, é o seguinte, essa aula aqui de hoje, eu vou tentar. A gente tem muita coisa para ver hoje, então eu já vou começar logo aqui, tentar dar uma acelerada, porque essa aula, na minha programação aqui, era a nossa última aula da disciplina, tá? Então eu coloquei lá uma lista de exercício para uma terceira lista, né? Terceira atividade avaliativa para vocês me entregarem até quinta, se eu não estiver enganado, ou é até quarta. E aí, dependendo dessa atividade, se surgir alguma dúvida, alguma coisa específica, a gente pode remarcar uma aula na quarta, assim, sabe? Para tratar de alguma dúvida bem pontual. Caso não apareça, essa daqui é para ser a nossa última aula. E eu espero que eu consiga falar tudo que eu preparei aqui para vocês hoje. Beleza, gente? Então tem uma atividade avaliativa e tem a nossa aula aqui de hoje. E a gente está praticamente encerrando nossa disciplina. Beleza? Beleza, professor, só tem uma dúvida que Pode falar. ocorreu alguns imprevistos aqui em casa e eu não tive como fazer essa segunda prova. Ah, Aí compensa eu fazer essa segunda ou eu espero a recuperação final? cara, tenta fazer a segunda e a terceira logo. Tu assistiu todas as aulas, acho que é melhor tu tentar fazer a segunda, que dá tempo. Ah, então o senhor aceita ainda, né? Eu aceito, eu aceito. Pronto, pronto, tá bom, tá bom. Vamos lá. Eu vou aceitar porque eu vi que tu tá em todas as aulas aqui assistindo e tal, então. E os imprevistos acontecem, então tá de boa. Tá bom, Pessoal, obrigado, professor. a gente vai falar hoje aqui de um. A gente sempre tá, nas aulas anteriores, a gente estava sempre falando de números quânticos, né? Que são os números aí que surgiram da quântica para a questão de identificação do elétron, né? A questão de localização do elétron. E esses números quânticos eles estão relacionados com os orbitais, estão relacionados com o nível de energia. Então, basicamente com isso, com essas coisas, tá? Então, já falamos de três, né? Número quântico N, que é o número quântico principal. Falamos do número quântico L, que é o número quântico secundário, ou número quântico do momento angular orbital. Falamos também do número quântico ML, que é o número quântico magnético, né? Que é o número quântico magnético. E hoje a gente vai falar de um quarto número quântico, tá? Que é o número quântico do spin, tá? O spin do elétron, que eu acho que o Ismael já comentou na aula passada aí, tirou uma dúvida, tá? Então a gente vai falar do quarto número quântico que serve para identificar o elétron, que a gente vai chamar ele de número quântico magnético de spin, o MS. Então a gente já tem o número quântico magnético aqui que a gente já estudou, que é o ML. Só que esse é o número quântico magnético de spin, tá? Então ele é um número quântico magnético específico do spin. E aí o que acontece? A gente vai já entender o que esse número quântico significa. Primeira coisa, esse número quântico ele só pode assumir dois valores, tá? Então ele é quantizado. Ele só pode assumir um valor de mais um meio, que indica que o elétron vai estar para cima, e ele vai assumir o valor de menos um meio, com essa setinha indicando que essa seta vai indicar que o elétron está para baixo, né? Não é que o elétron está para baixo. O mais um meio indica um elétron com seta para cima e o menos um meio indica um elétron com seta para baixo. Então essa setinha é só para a questão de orientação, tá? E aí, gente, o spin, na verdade, o que eu tenho que falar para vocês? Duas coisas interessantes aqui. Eu quero falar bem rápido para a gente não perder muito tempo. Essa questão de spin, ela está presente em várias partículas subatômicas, não só no elétron. Aí tem algumas partículas subatômicas que tem o número quântico de spin, o número quântico inteiro, tá? Tipo 1, 2, 3, 4. Tem algumas partículas subatômicas que tem número quântico de spin inteiro. Já outras partículas têm o número quântico de spin fracionário, tá? E aí um exemplo é o elétron. O elétron tem número quântico de spin fracionário, mas ele permanece como sendo um número quântico, porque ele só vai assumir dois valores específicos, que é o mais um meio e menos um meio. Alguns livros, eles falam que essa questão de seta para cima e seta para baixo é bem aleatório. Tem livro que fala que seta para cima pode ser menos um meio e seta para baixo pode ser mais um meio, tá? Então, essa questão assim é bem aleatória. O, o número quântico de spin, alguém pode perguntar, professor, qual o significado físico do número quântico de spin? Ele indica
basicamente a rotação do elétron em volta do seu próprio eixo, tá? Então, o significado físico desse número, do número quântico é essa questão da rotação. Porque vocês viram que cada número quântico ele tem uma implicação em relação ao elétron, ou seja, ele tem um significado. Né? Como eu falei, o N, número quântico principal, ele indica o nível na qual o elétron vai estar, ou a camada. Né? Aí o número quântico L, que é o número quântico do momento angular, né? Ele indica a questão do tamanho, né? E o formato dos orbitais, né? O número quântico ML, que é o número quântico magnético, ele indica a orientação dos orbitais. Já esse número quântico MS de spin, né? O número quântico de spin, ou também o MS, o significado físico dele é a questão da orientação, a questão da rotação do elétron em seu próprio eixo. Tá? E essa figurinha na tela de vocês está mostrando isso. Os cientistas que estudaram isso, foi os físicos que descobriram isso, foram os físicos o Stern e o Gerlach. Tá? Então tem um experimento muito famoso desses dois físicos que estudaram isso. Eles pegaram uma amostra com os átomos lá, tá? E aí eles tinham um campo magnético e verificaram a questão do desdobramento desse campo magnético quando estava em contato com esses átomos. É óbvio que eu estou falando assim de maneira bem genérica assim, né? A gente não vai entrar em detalhes nesse experimento, porque é um conteúdo bem mesmo assim de física ou de teoria quântica, que você consegue ver esse experimento de maneira mais específica, mas é uma coisa que foi comprovado experimentalmente, tá? Então, eu sempre trago essas duas coisas. Trago a vertente da quântica, do formalismo, da teoria, e também, sempre que possível, eu trago a questão do experimento, tá? Então, o experimento de Stern e Gerlach foram os caras que verificaram a presença do spin em amostras atômicas, tá? E aí, ó, só um resumozinho aqui embaixo. Então, um elétron, né? Um elétron, ele tem a propriedade de spin, tá? Que é essa questão da rotação em torno do seu próprio eixo. E aí vai ter um número quântico que vai representar isso, que é o número quântico ms, para descrever que esse número quântico ms serve para descrever esse tal spin. E aí o ms ele vai assumir valores de mais ou menos um meio. Portanto, um elétron só vai ter número quântico de spin como sendo mais um meio ou como sendo menos um meio. E aí já facilita muito a nossa vida. Por quê? Porque o número quântico principal, o n, ele pode ter valores de 1 até o infinito. Né? O L tem valores limitados. Né? O L vale valores limitados em relação ao valor de n. Né? Ele varia de 0 até n-1. O ml também tem valores limitados em relação ao valor de L. Né? Ele vale de mais L a menos L. Então tem uma janela de valores assim, dos três números quânticos que estudamos anteriormente. Agora o MS não, a janela de valores de MS é bem reduzida, só são dois valores, ou vai ser mais um meio ou menos um meio. Lembrando que essa seta para cima vale mais um meio, seta para baixo menos um meio, mas aqui é só questão de notação, tá? Vocês podem trocar os valores também, porque essa notação aqui ela é bem aleatória, digamos assim, tá? É, deixa eu ver. Tá. Então aqui, gente, nesse slide que eu estou mostrando para vocês, a representação do spin, né, que ele é representado por essas setas. Então aqui eu tenho dois casos, um caso A e um caso B. No caso A, eu tenho os dois spins com seta para cima. Então quer dizer o quê? Que esses dois spins eles têm o mesmo valor. No caso B, eu tenho dois spins com setas invertidas, tá? Eu tenho um spin com seta para cima e um spin com seta para baixo. Seta para baixo. Portanto, eu tenho valores de spins diferentes. Então, caso A, eu tenho spins iguais. Caso B, tem os spins diferentes. Então, isso é tão interessante, ó, que inclusive, ó, a própria, a própria rotaçãozinha aqui dessa esfera roxa, no caso A, está indicando que os dois elétrons estão sofrendo o mesmo tipo de rotação, ó, tá? E aqui o campo magnético dos dois elétrons, eles estão iguais, tá? Agora, no caso B, vocês estão percebendo aqui, ó, que a rotação dos dois elétrons são rotações diferentes. Por quê? Porque o meu spin é diferente, então ele está indicando que o elétron está sofrendo tipos diferentes de rotação. E o campo magnético aqui também está invertido, ele é diferente. Tá? Então, o caso A,
eu tenho duas setas para cima, tem um elétron fazendo o mesmo movimento, então dois spins iguais. Caso B, tem um elétron fazendo movimentos contrários, então eu tenho spins com valores contrários, com valores opostos, tá? E aí o que acontece? Essa questão de spin, ela vai conferir aos átomos e às moléculas, lá na frente, quando vocês estiverem estudando moléculas, essa questão do spin, ela está relacionada com propriedades magnéticas, tá? Então, por exemplo, aqui na química, existem átomos e moléculas que apresentam propriedades elétricas, propriedades mecânicas, e também tem átomos e moléculas que apresentam propriedades magnéticas. E as propriedades magnéticas, elas estão relacionadas com o spin. Então, o spin, ele é importante por conta disso, não apenas para caracterizar o elétron, mas também o spin ele é responsável pelas propriedades magnéticas. E aí você vai ter um monte de aplicabilidade com, com átomos ou moléculas que tenham essa sensibilidade ao magnetismo, por exemplo. Tem aparelhos específicos para medir isso, tem aplicações específicas para isso, tá? E aí existe uma classificação dos átomos e moléculas em relação a esse magnetismo. E aí, que classificação é essa, professor? A classificação é o seguinte, ó. Átomos ou moléculas que contenham spins desemparelhados e são atraídos por um ímã são chamados de paramagnéticas. Então, espécies paramagnéticas são aquelas que contêm spins desemparelhados. O que são spins desemparelhados, professor? São esses spins aqui, ó, em paralelos, ó, tá? Esses spins em paralelos, tá? São spins desemparelhados, tá? Então, todas as espécies que contêm um spin desemparelhados são classificadas como paramagnéticas, tá? E são atraídas por um ímã, beleza? E aí também existe uma classificação contrária, que são as espécies diamagnéticas. São aquelas espécies que não contêm spins desemparelhados. E essas espécies, elas não sofrem atração por ímã, elas sofrem a repulsão. Tá? Então, o que são espécies que não contêm spins desemparelhados? São essas espécies na qual os meus elétrons, os meus spins estão emparelhados. Tá? Então, talvez se vocês verem spins assim, ó, um ao lado do outro, quer dizer que eles estão emparelhados, ou paralelos, ou antiparalelos, tá? Então aqui, quando eu tenho spins com sinais contrários, quer dizer que eu tenho os spins emparelhados, tá? Deu para entender, pessoal, essa parte aqui? Sim. Deu. Eu entendi. Beleza. Então, gente, ó, uma questão bem interessante, ó. Quando você tem uma substância paramagnética, ou seja, aquela substância que tem spins desemparelhados e, consequentemente, elas irão ser atraídas por um campo magnético, por um ímã. Aí, por exemplo, essa figurinha aqui é muito engraçada, porque, digamos assim, era até para ter feito animação. Digamos que eu não tenho aqui esse eletroímã. Antes de colocar o eletroímã, essa substância paramagnética aqui nesse tubo de ensaio, aqui, essa substância verdinha, ela estava equilibrada na balança com esses dois pesos aqui, ó. Tá? Tava em equilíbrio na balança. Aí, na hora que eu coloco o eletroímã, o que acontece? O eletroímã vai puxar a substância paramagnética aqui para baixo. E aí vai quebrar o equilíbrio, vai perturbar o equilíbrio da balança. Então vai puxar a substância aqui para baixo, tá? E aí o que acontece? Por que acontece isso, professor? Alguém pode perguntar. Porque o meu eletroímã vai estar atraindo esse tubinho de ensaio aqui. Por que ele atrai? Por que ele vai atrair? Porque essa substância ela é paramagnética, tem elétrons desemparelhados. E essas substâncias que têm elétrons desemparelhados, elas são atraídas por um ímã. E aí por isso que essa balança está deslocada aqui para baixo, tá? Aqui embaixo, eu vou passar o slide para vocês, e depois vocês vão dar uma lida aí, tá? Que está mais ou menos explicando isso que eu falei, mas de maneira mais formal. Como eu tô com relativa pressa aqui, que a gente vai ver muita coisa hoje, e aí eu não vou entrar em detalhes. Então, vou deixar o slide, vocês vão ler a legendinha dessa figura aí para entender isso aí com mais calma. Beleza, gente? Tudo bem? Aí, ó, daqui a pouco, nós iremos falar de distribuição eletrônica, energia dos orbitais, esse tipo de coisa. Mas antes disso, deixa eu ver aqui. Não, depois eu volto aqui nesse slide para me falar desse caso aqui do lítio. Depois eu volto. Então aqui, gente, eu já vou pular e aí a gente vai falar aqui, vamos tratar aqui de um exemplo, né?
que trata dos números quânticos, um exemplo resolvido, rapidinho, só para a gente ter uma ideia de como que esses spins podem ser cobrados assim, em exercícios, por exemplo, tá? Então ele fala assim, ó, escreva os 4 números quânticos para um elétron em um orbital 3p. Então, orbital você já sabe o que é. É uma região do espaço onde há a máxima probabilidade de encontrar o elétron. Ou seja, é uma região do espaço onde o elétron vai estar lá, em termos de probabilidade, tá? Então, por isso que eu estudo muito orbital, tá? Por que é de meu interesse estudar orbital? Porque o elétron ele é uma região do espaço onde tem alta probabilidade de conter o elétron. E o elétron é o meu carinha que eu como químico, estou interessado em estudar. E aí, esses números quânticos eles servem para caracterizar o elétron, que está presente em um orbital, no orbital 3p, tá? Então é o seguinte, ó. Eu estou pedindo aqui nessa questão os números quânticos presentes, né? Eu estou pedindo os números quânticos que estão, os números quânticos para esse elétron no orbital 3p, tá? Então, primeira coisa, deixa eu ver como que eu vou fazer essa questão com vocês para vocês entenderem. Peraí, eu vou tirar essa resolução e vou fazer aqui no mouse mesmo para facilitar aqui a nossa vida, tá? Para vocês entenderem. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, primeira coisa, o meu n, tá? O meu n, que é o número quântico principal, tá? Ele é muito fácil de determinar, tá? O número quântico principal, que é o meu n, ele vai ser 3. Por que, professor, que é 3? Porque esse 3 aqui, ó, tá? O número quântico principal é o 3. Então, eu já sei quem que é o 3. Então, tá tranquilo demais. O outro número quântico que eu tenho que identificar é o número quântico secundário, que é o número quântico de momento angular, que é o meu L. Esse L também é muito fácil de identificar. Ele vale P. Só que o P vale. Ele é o P. Só que o P vale quem? O P vale 1, né? Por quê? Seguindo aquela regra lá, gente, ó. S, P, T, F, né? O S vale 0, o P vale 1, o D vale 2, o F vale 3. Então, se eu orbital 3p, quer dizer que meu L vale 1. Então, tá aqui, ó. O L vale 1. Então, tá de boa. L vale 1, tranquilo. Se o L vale 1, o meu ml, tá? O meu ml, ele vale sempre, ele vai ter 3 valores possíveis, tá? O meu ml, eu vou fazer aqui com calma, mas, por exemplo, se eu fosse fazer, eu já saberia de cabeça. Eu sei que o meu ml vai ter 3 valores possíveis, que é 2L mais 1, tá? Vai ser 3 valores possíveis. Por que são 3, professor? Porque os números de ml possíveis são 2L mais 1. Quem que é o L? É 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, tem 3 valores possíveis. Que valores possíveis são esses, professor? Eles variam de mais L até menos L, passando por zero. Então, ele é quem? Então, eles valem mais 1, vale 0 e vale menos 1, tá? E vale menos 1, certo? Então, os valores de ml são esses. Mais 1 até menos 1, passando por zero. Então, eu já sei, ó, gente, ó. Eu já sei. Ele pede para me escrever os 4 números quânticos para esse elétron. Então, dos 4 números quânticos, eu já sei 3, tá? Eu já sei 3 números quânticos. Então, agora, eu vou organizar isso daqui em combinações. Deixa eu só ver como foi que a resolução tá. Ah, então tá beleza. Então, eu vou organizar isso aqui através de combinações, tá? Então, vamos lá. Ó. As várias combinações possíveis para esses números quânticos são essas, ó. É 3, tá? Vou colocar até em parênteses. 3, 1, tá? Aí o que acontece, gente, ó? As várias combinações possíveis, o número quântico principal, que é o n, ele não muda, só vale 3. O número quântico principal L, ele também não muda, só vale 1. Agora, o número quântico ml, eu tenho 3 valores possíveis. E o número quântico ms, que é o número quântico de spin,
ele também vale dois valores possíveis, que é mais um meio, né? Ele vale mais um meio e vale menos um meio. Alguém vai falar assim, professor, então não vai ter só uma resposta, não, vai ter várias. Com certeza vai ter várias. Por quê? Porque os números quânticos aqui, ó, o ml e o ms, eles têm variações de valores. O ml tem três valores possíveis e o ms dois valores possíveis. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou misturar tudo e ver a possibilidade, tá? E ver essa possibilidade. Então, vamos trabalhar aqui com os conjuntos que a gente vai conseguir encontrar, ó. Deixa só eu... Tá, então, vamos lá. Então, eu vou começar a combinar tudo, ó. Então, número quântico N vale 3, número quântico L vale 1. Vou pegar o primeiro valor de ml, que é o mais um. Vou colocar aqui, ó. Mais um. Tá aqui. E vou pegar um primeiro valor de ms, que é o mais um meio. Tá? E vou colocar aqui. Então, estou só organizando o valor, ó, os valores. Então, tá aqui. Então, meu primeiro conjunto de números quânticos, os quatro, para descrever o elétron, já está aqui. Professor, se eu colocar só isso aqui no exercício, na prova, está correto? Não, tá? Não está correto. Na verdade, não é que não está correto, não está suficiente. Você precisa escrever todas as combinações. Então, vamos para outra combinação. Então, outra combinação é essa, ó. É 3, é 1, tá? Agora, eu não vou mais pegar o mais um, porque o mais um o mais um já coloquei, então já vou trabalhar com o zero. Então, coloco aqui o zero, e aqui, ó, coloco o mais um meio, tá? Mais um meio. Então, eu estou repetindo o número quântico de spin, mas estou variando somente o número quântico ml, tá? Então, agora aqui do lado, eu vou escrever outro conjunto. Vou escrever, ó, 3, vou escrever o 1, agora eu vou escrever o menos um, que é o meu ml, e agora eu vou escrever o mais um meio, que é o meu ms, tá? Então, escrevi aqui outro conjunto, tá? Então, pronto. Tenho três conjuntos. Aí agora, o que que vai acontecer na nossa descrição? Eu vou escrever, gente, agora mais três conjuntos, iguais a esses três que eu acabei de escrever. Só que a única diferença é qual? É que nesse primeiro conjunto eu mantive constante o ms e variei o meu ml. Agora do outro lado eu vou fazer diferente. Eu vou manter o meu ml e vou variar só o ms. Então vamos lá. Então agora eu vou escrever outros três conjuntos. De novo, o 3 e o 1 não muda, porque ele só tem um valor, tá? Então vai ser 3, o 1 vai ser agora o mais um. Eu vou manter sempre os mLs agora e vou variar agora o ms. Então o ms agora vai valer menos o meio. Então tá aqui, ó, menos o meio. Então outro conjunto de quatro número quântico. Vou escrever outro conjunto de novo. 3, 1, variando, escrevendo outro valor de ml, que é o zero. E agora, aqui no canto, menos o meio. Então, só estou variando menos o meio, tá? Vou escrever agora outro conjunto aqui embaixo. 3, tá? 1. Qual o ml que falta? Falta o menos um. Tá aqui, ó, menos um. Qual o ms que falta? É o que eu já estou mantendo constante, que é o menos o meio. Tá aqui, ó, menos o meio. Então, aqui, gente, ó, são todas as minhas possibilidades de quatro números quânticos para um elétron que está no orbital 3p. Aí, de novo, alguém vai perguntar, professor, por que que não tem só uma resposta? Porque o número quântico ml, ele aceita três valores. E o número quântico ms aceita dois valores. Então, eu tenho que colocar todas as possibilidades. Pessoal, vocês conseguiram entender ou fiz muito rápido? Digam aí. Não deu para entender. Só que vai ter algumas respostas bem grandes, né? Quando. Vai. Vai. Porque, por exemplo, esse aqui é o orbital P. O orbital P tem três valores para ml. Se fosse um orbital D, já teríamos cinco valores para ml. Teríamos cinco. Então, as respostas aqui já iam ser 10 respostas, possivelmente, né? Seriam 10 respostas. Se fosse o número quântico F, fosse, por exemplo, 5F, o F vale 3. 2 vezes 3, 6, mais um 7. Então teria 7 valores de ml. E aí a resposta eu já não sei mais nem quanto que ia dar. Ia ser valores absurdos assim, sabe? Então é importante que vocês entendam isso. Que existe possibilidades. Alguém quer falar aí? Em relação ao spin, na questão se eu der tipo mais um meio, aí já diminui, né, as possibilidades, né? Porque aí você deixou Diminui. em aberto, você deixou em aberto. Isso. Ah,
Aí o primeiro elétron do orbital é mais um meio, menos um meio, ou varia também? O primeiro elétron que se encontra em um orbital. Tem essa regra ou não? É porque é o seguinte, é o que acontece. Tem livros que, ó, essa pergunta é boa. Porque, por exemplo, ó, deixa eu desenhar aqui. A gente às vezes a gente representa os orbitais como esses quadradinhos. Aí a gente coloca um elétron que está aqui dentro, a gente representa por uma seta. Aí tem livro que fala que esse elétron aqui, ele vale mais um meio ou menos um meio. Não existe muito uma regra específica, tá? Você pode dizer que é mais um meio ou menos um meio, tá? Não existe, tem livro que traz essa variação. Agora é óbvio que se você for fazer uma questão que ele te fornecer os números quânticos e pedir para você identificar em qual orbital que está o elétron, necessariamente ele tem que padronizar. Ele vai dizer, ó, admitindo que o primeiro elétron com a seta para cima, ele tem valor de mais um meio. Então ele tem que especificar. Senão não vai ficar meio estranho. Tem que ter um certo padrão na questão específica. Então ele vai te padronizar. Ele vai dizer o elétron que vai colocar, que está aqui o primeiro elétron, ele vai ter um valor de mais um meio, por exemplo. Mas é aquilo que eu estou dizendo. Tem livros que tratam esse spin como mais um meio ou menos um meio. Não sei se deu para entender. Deu sim, é porque eu realmente eu fiz algumas questões que padronizava, aí eu fiquei com essa dúvida, entendeu? Mas é isso, a questão tem que dar, né? Tem que fornecer. Tem que Certo. fornecer. Não, aqui é só a resolução mesmo. Tá. Então, gente, ó, sempre que a gente falar de elétron, de números quânticos, a gente vai ter esses números quânticos aqui para representar o elétron. Ó, o N, tá? Vamos ter o L, vamos ter o ML, e agora vamos ter o nosso novo amigo, que é o MS, que é o do spin. Tá? Então, esses são os 4 números quânticos que representam, que servem para identificar o elétron em um determinado orbital. Cada um dos números quânticos tem o seu significado, tá? Tem a sua importância aí, tem a sua função na questão de identificação, tá? Então é importante que vocês identifiquem isso. Pessoal, alguma dúvida aí? Todo mundo deu para entender? Tá tranquilo? Por mim tá de boa. Deixa eu só salvar logo isso. Agora vamos falar aqui rápido da questão de energia. Tá. Então, nós que somos químicos, uma das coisas que a gente mais vai trabalhar na química é a questão da energia. A gente é muito interessado na energia, tá? Seja qual energia for. Por exemplo, a energia das reações químicas, a energia de um processo físico. E aí, quando vai falar de átomo, nós também estamos interessados nas energias, tá? Especificamente, alguém fala assim, professor, a gente está interessado na energia que é liberada lá do núcleo? Não. Pelo menos não nesse momento. E nós químicos nem estamos interessados muito nisso. Nós estamos interessados mais na energia dos elétrons do que na energia nuclear. Alguém fala assim, professor, mas a energia nuclear é muito maior do que a energia dos elétrons. Eu sei. Só que para nós químicos, essa energia nuclear, ela não tem grande utilidade. A gente não tem grande interesse nessa energia. Ela fica mais lá para os físicos. O nosso interesse é na energia dos elétrons. Tá? Então, por mais que ela seja menor, mas ela é a nossa energia de interesse. Aí alguém vai falar, por quê, professor? Ela é menor e é a nossa energia de interesse? Porque ela é a energia que está envolvida nos processos químicos. Porque os processos químicos, eles acontecem através de trocas de elétrons, seja doações, compartilhamento, esse tipo de coisa. E aí, para ocorrer um compartilhamento de um elétron ou uma doação, envolve também energia. Então, é necessário que eu consiga mensurar essa energia e tenha conhecimento dessa energia. E tudo começa a fazer sentido quando eu trato da energia dos orbitais, tá? Eu não sei a energia do elétron em si específica, mas eu consigo estimar as energias dos orbitais. E como os elétrons estão nesses orbitais, ou seja, tem probabilidade de estar nesses orbitais, então eu consigo fazer uma estimativa da energia do elétron com base nas energias dos orbitais, tá? Então agora nosso tópico de estudo vai ser energia dos orbitais. E por que ele vai ser importante, professor, essa energia dos orbitais? Porque lá na frente, elas que vão ser a base de uma coisa que a gente vai estudar daqui a pouco, que é a questão da distribuição eletrônica. Ou seja, os átomos eles têm elétrons, e esses elétrons eles são distribuídos. Ou seja, eles são organizados, a gente precisa aprender isso.
é uma das principais ferramentas do químico, é aprender a fazer distribuição eletrônica, tá? Porque a partir da distribuição eletrônica você prevê um monte de propriedade química, tá? Alguém quer falar aí? Tranquilo, Ah, né? eu acho que era meu microfone estava aberto, não fez Ah, sentido. beleza, beleza. Então, a energia dos orbitais, deixa só eu alinhar isso aqui, gente, que isso aqui tá me incomodando. Então, vamos lá. Vamos tratar aqui da energia dos orbitais. Vamos tratar, primeiramente, do nosso sistema mais simples, porque na química a gente faz muito isso. Antes de entender o complexo, a gente tenta entender logo o mais simples, tá? Então, conhecimento por degrau. Então, o mais simples, o sistema químico mais simples é o átomo de hidrogênio. Por quê, professor? Porque ele só tem um próton e um elétron. Então, o sistema químico mais simples, para tudo, se você quiser entender a estrutura atômica, você tem que estudar logo o átomo de hidrogênio. Aplica logo no átomo de hidrogênio e daí é mais fácil de entender as coisas, certo? Então, a energia de um determinado orbital, ela depende exclusivamente do número quântico principal n. Porque isso aqui a gente viu é, desde da expressão de Bohr, né? Porque, por exemplo, o modelo de Bohr, ele serve para o átomo de hidrogênio, né? E mesmo no modelo atômico atual, que usa os princípios da mecânica quântica, ele usa a mesma expressão de Bohr para os níveis de energia. E aí os níveis de energia, tá? Especificamente para o átomo de hidrogênio, ele depende somente do valor de N, tá? Então, o nível de energia depende só do valor de N. Tá aqui, ó. É o inverso de N quadrado. Portanto, o que isso quer dizer? Quer dizer que o nível de energia dos orbitais depende só do número quântico principal, tá? Basicamente isso. E aí, com base nessas informações, eu consigo fazer um ordenamento da energia dos orbitais. Alguém fala assim, professor, como é que faz esse ordenamento? É só você colocar em ordem crescente os orbitais de acordo com a variação do número quântico principal. Então quer dizer o quê? Quer dizer que o orbital 1s ele é menor do que o 2s. E o 2s é igual ao 2p. Por sua vez, o 2p vai ser menor do que o 3s. Então por que está tendo esse ordenamento, professor? Porque eu estou olhando só para o número quântico principal. Ó. Número quântico principal 1, então ele é de menor energia. Número quântico principal 2, tem uma energia maior. Número quântico principal 2, que é o 2s e 2p, são iguais, porque os dois têm o mesmo número quântico. O 3 já vai ser maior do que o 2. O 3s e o 3p serão iguais, porque os dois são 3, né? E aí o que acontece? Ó? Se eu desenhar nesse gráfico aqui, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Ó. Então tá aqui, ó. Pro nível 1, no nível 1 eu tenho o meu orbital 1s. Tá lá embaixo. Aí pro nível 2, né, eu tenho o orbital 2s e 2p. Eles têm a mesma energia. Pro nível 3, eu tenho 3s, 3p, 3d. Pro nível 4, aí ia ter 4s, 4p, 4d e assim por diante. Tá? Então, o que acontece? Os níveis de energia para o átomo de hidrogênio, você tem que ter cuidado. Ó. Isso para o átomo de hidrogênio, eles dependem somente do meu valor de número quântico principal. Portanto, meu ordenamento energético segue esse diagrama aqui. Deu para entender, gente? Tranquilo. Então, orbitais que estão no mesmo nível apresentarão a mesma energia, tá? Isso para o átomo de hidrogênio, certo? Agora eu vou para átomos polieletrônicos. O que são átomos polieletrônicos? São átomos que possuem mais de um elétron. Quando eu venho para átomos polieletrônicos, aí a coisa já começa a ficar difícil, já começa a ficar complicada, tá? Por quê? Porque o meu diagrama de energia, ele fica todo bagunçado, todo embaralhado, que é esse que está mostrado na tela de vocês aí, ó. Então eu tenho um S lá no iniciozinho, tenho depois 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P. Começa a ter uma bagunça total, tá? Ou seja, os meus orbitais que pertencem ao mesmo nível, eles não têm mais a mesma energia. É como se eles tivessem quebrado essa questão de energias iguais. Tem um nome até de... são orbitais degenerados, porque eles têm a mesma energia. A gente vai até estudar isso aí lá na frente, tá? Então, eles não têm mais as energias iguais. Então, vamos lá, o 2s e o 2p estão no mesmo nível, mas não tem mais energia igual. O 3s e o 3p, eles pertencem ao mesmo nível, mas as energias não são iguais. Por quê, professor? Primeira coisa, porque além do número quântico, além da energia, ela depender do número quântico principal,
ela começa a depender também do número quântico de momento angular, ou seja, do número quântico L, tá? Ela começa a depender também, certo? E aí que dependência é essa, professor? Especificamente a dependência, ela vai acontecer por conta essas diferenças de energia, elas vão acontecer principalmente por conta de repulsões eletrônicas, tá? E por uma coisa chamada de blindagem, tá? Blindagem, que a gente vai estudar daqui a pouco. Os fenômenos de blindagem, tá? Então, é como se é, a questão das repulsões, tá? Dos elétrons, elas começassem a ter grande importância. Porque, por exemplo, no átomo de hidrogênio, você só tem um elétron lá sozinho. Então, os níveis são bem, é tudo bem ordenadinho, tudo bonitinho. Agora, quando vem para átomos polieletrônicos, você tem mais de um elétron. Então, quando tem mais de um elétron, bagunça tudo. Isso que eu falo bagunça tudo é porque torna o sistema de difícil compreensão. E aí, por que vai se tornar de difícil compreensão? Porque você vai ter questão de repulsão eletrônica dentro do átomo. E essa questão de repulsão eletrônica vai interferir grandemente no nosso ordenamento energético aqui dos orbitais, tá? Muito em virtude da coisa que eu acabei de falar para vocês, da questão de blindagem, tá? Que daqui a pouco iremos comentar mais na frente. Mas o que eu quero que vocês entendam, a princípio, é que para a questão de átomos polieletrônicos, o meu ordenamento energético, eles dependem tanto do número quântico de momento angular, quanto do número quântico principal, e ele não é bem ordenado, bem comportado como pro átomo de hidrogênio, tá? Beleza, então, deixa eu ver aqui o que a gente vai ter que falar. Tá. Então, gente, a gente vai dar uma pausa agora nessas nossas informações que estávamos falando anteriormente aqui sobre as energias, para falar de configuração eletrônica. Que a configuração eletrônica é a distribuição dos elétrons no átomo, tá? De acordo com a energia. Então, eu preciso estudar logo esse ordenamento energético dos orbitais para mim poder depois estudar a distribuição eletrônica. E a distribuição eletrônica, ela vai conferir ao meu átomo aquilo que a gente chama de configuração eletrônica, tá? E para mim poder preencher ou distribuir esses elétrons, para mim poder fazer essa distribuição eletrônica, eu não posso distribuir os elétrons do jeito que eu quero, aleatoriamente. Eu preciso seguir algumas regras. E a regra principal é a questão do ordenamento energético. Preciso saber quem são os orbitais de menor energia e de maior energia para eu poder preencher os elétrons corretamente, tá? Esse texto aqui, eu não vou comentar, vai ficar no slide para vocês fazerem a leitura. Ele só é uma introdução da questão da configuração eletrônica, tá? Ele vai falar assim, que os quatro números quânticos, né, que a gente estudou até agora, o N, o L, o ML e o MS, eles permitem caracterizar completamente um elétron em qualquer átomo. Então, eles servem como se fosse um endereço, né? Os números quânticos, eles servem como se fosse um endereço, tá? Então, para indicar a localização do elétron, certo? Então, por exemplo, ó, os quatro números quânticos para um orbital eletrônico 2s, né? Deixa eu ver aqui. Os quatro números quânticos para o orbital 2s, eles serão o n igual a 2. Esse aqui é tipo o exercício que a gente acabou de fazer. Será um n igual a 2, será o L igual a 0, ML igual a 0, MS igual a 1 meio ou menos 1 meio. E aí, geralmente, eu nem preciso ficar escrevendo desse jeito aqui, os quatro números quânticos. Geralmente a gente usa essa notação entre parênteses aqui, ó, que é muito similar, que é similar àquela que eu fiz no exercício, tá? Então, isso aqui, tudo que a gente está fazendo, é só para identificar o elétron, tá? Agora, quando eu venho aqui para a configuração eletrônica, para a questão de energia dos orbitais, os números quânticos que me interessam especificamente são somente os números quânticos N, tá? Quando eu venho para falar de configuração eletrônica, distribuição eletrônica, o número quântico que me interessa saber as informações é o N e o L, que eles vão ser números quânticos que vão ter relação direta com a minha energia dos orbitais. E aí, para mim preencher os elétrons nesses orbitais, distribuí-los nos orbitais, eu preciso saber as energias. Portanto, eu vou precisar ter conhecimento desses números quânticos, o N e o L, tá? Alguém me falar assim, professor, e o MS, o spin, ele não vai ter influência na energia? Não, ele não tem influência na energia, tá? Ele tá especificamente relacionado com a questão de magnetismo, propriedades magnéticas, e com a questão da rotação do elétron, tá? Então, vamos lá, trabalhar com configuração eletrônica.
O átomo de hidrogênio, como eu acabei de falar para vocês, ele é o sistema mais simples, tá? Para o entendimento de tudo. Então, primeira coisa, como ele tem somente um elétron, quer dizer o quê? Quer dizer que o elétron, ele pode residir em um orbital 1s, que é o nosso primeiro orbital, lá do nível 1, que a gente já estudou, que aí, como ele é o primeiro orbital, o de menor energia, né? Eu vou lá voltar para vocês entenderem, ó. O átomo de hidrogênio, ó. O orbital 1s, que está aqui embaixo, ó, é o orbital que está no meu nível 1. E é o meu orbital de menor energia, tá? Então vamos voltar lá. Então, para o átomo de hidrogênio, esse elétron, ele pode residir nesse orbital 1s, que é o meu estado fundamental. Ou o elétron também pode residir em algum orbital de energia mais elevada. Então, esse tópico que ele está dizendo que o elétron, ele pode estar aqui nesse orbital aqui de baixo, ó, tá? No estado fundamental, ou ele pode estar em algum desses orbitais aqui de cima, tá? E aí, se ele tiver em algum desses orbitais aqui de cima, estou escrevendo várias setinhas para dizer que o elétron pode estar nessas várias possibilidades. Então, se ele está em um desses orbitais aqui de cima, então ele está num estado excitado, que é um estado de mais alta energia. Então, a descrição do átomo de hidrogênio ela é simples. Então, o elétron, ou ele pode residir em um orbital 1s, o estado fundamental, ou em algum orbital de energia mais elevada, que são os orbitais 2s, 2p, 3s, 3p, 3d e assim por diante. E aí vai estar no estado excitado, tá? E aí, geralmente, esse elétron, se ele tiver realmente no orbital de menor energia, no estado fundamental, eu vou indicar para o átomo de hidrogênio ele como sendo um S1, tá? Então, esse umzinho aqui no subscrito, no superescrito, tá? No expoente aqui, ele representa o número de elétrons nesse orbital, tá? O meu 1, ele já vem me indicar o número quântico principal. O meu S representa o número quântico de momento angular, que é o L. Portanto, eu acabei de falar para vocês, os números quânticos, quando eu estou falando de energia, de configuração eletrônica, que eu preciso aprender, é o N e o L, tá? Então quer dizer o quê? Quer dizer que esse elétron do hidrogênio, né, ele só tem um elétron. Então esse elétron do hidrogênio, se ele estiver no meu orbital 1s, eu vou representar ele assim, ó, 1s1, tá? 1s1. Então precisa entender o que é isso. O 1 é o meu nível 1, né? O meu S é a minha número quântico de momento angular, que é o meu subnível, e esse umzinho aqui de cima é quem? É o meu elétron. Então, deixa eu voltar lá, gente, ó, pra gente comentar isso aqui com calma. Deixa só eu apagar isso aqui tudo, ó. Só apagar isso aqui tudo, ó. Então, aqui tá os meus níveis de energia para o hidrogênio, tá? Os meus níveis de energia para o meu hidrogênio, tá? Então, eu estou dizendo que o meu hidrogênio ele só tem um elétron. Ele tem um próton no núcleo e tem um elétron. Então, digamos que o meu elétron, ele está no estado fundamental. Então, ele está aqui, ó, nessa caixinha, que é no nível 1. Tá? O elétron está lá, ó, a setinha dele. Então, ele está lá embaixo. Tá? Então, como que eu represento a notação desse elétron lá embaixo em termos de configuração eletrônica? Ele vai ser 1s1. Tá? Então, quem que é esse 1 aqui? Esse 1 é porque ele está no nível 1, tá? Quem que é o S? O S é o número quântico de momento angular, que é o meu valorzinho de L, tá? Meu valorzinho de L. Como o N é 1, o meu L aqui vai ser 0, tá? E esse 1zinho aqui? Esse 1 representa que eu tenho somente um elétron aqui na minha caixinha, tá? Então, a configuração eletrônica do hidrogênio é quem? É 1s1. Então, a partir de agora, eu já estou dando um salto. Eu estava estudando só a energia dos orbitais e agora eu já fui para outra coisa. Eu estou estudando agora já a configuração eletrônica. Ou seja, a maneira que os meus elétrons ou o meu elétron vai estar distribuído no átomo. Então, o que é configuração eletrônica, professor? É a minha distribuição, é o meu arranjo que os elétrons vão ter. Ou seja, a configuração que os elétrons vão ter em um átomo, tá? Então, o que acontece? Cada átomo vai ter a sua configuração eletrônica. Então, configuração eletrônica é como se fosse a característica do átomo, tá? Então, o que é a configuração eletrônica? É a maneira na qual os elétrons dos átomos estarão distribuídos.
Professor, qual o átomo que tem a configuração eletrônica mais simples? É o hidrogênio. Por quê? Porque ele só tem um elétron. E qual a configuração eletrônica dele? É um S1. E tem um cachorro latino. Pessoal, deixa eu perguntar, vocês estão conseguindo entender, gente? Ou eu tô falando muito rápido? Estamos sim, professor. E aí, os outros estão conseguindo entender também? Ismael, Márcio, todo mundo? De boa, professor. Pode continuar. Então, a configuração eletrônica é isso que eu acabei de falar para vocês. Ó. É como os elétrons estão distribuídos nos vários orbitais atômicos, tá? Então, gente, ó, isso aqui que a gente está estudando nesse exato momento é basicamente o coração da química, tá? É o coração da química. É ali a base de tudo que a gente vai ver. Porque uma das coisas mais importantes da química são as ligações químicas, que é como os átomos irão se ligar para formar moléculas, tá? E aí, para eu poder entender ligações químicas, eu preciso entender configuração eletrônica, porque as ligações elas vão ocorrer através de doação ou compartilhamento de elétrons. E aí, essa doação ou compartilhamento, ela vai ocorrer com base na distribuição eletrônica, que é com base na disponibilidade dos elétrons. E essa disponibilidade é controlada pela configuração eletrônica, que é como os elétrons estão distribuídos nos vários orbitais, tá? Então, é preciso que a gente consiga entender isso com calma, tá? Então, lá em cima, gente, ó, o H e aquela setinha para cima e um S1, aquilo dali é a configuração eletrônica do meu hidrogênio. Configuração eletrônica do hidrogênio, tá? Agora, quando alguém vai perguntar assim, professor, agora eu quero aprender configuração eletrônica de átomos além do hidrogênio, porque o hidrogênio se tem um elétron é fácil demais. Bora para os átomos mais difíceis? Beleza, então vamos. Só que para mim poder dar esse passo a mais para átomos mais complicados, que são átomos que têm mais de um elétron, eu preciso trabalhar com uma coisa chamada de princípio da exclusão de Pauli. O que é o princípio da exclusão de Pauli? Ele fala assim, ó, que nenhum, meu Deus do céu, esse cachorro é muito enjoado, fala que nenhum par de elétrons em um átomo pode ter o mesmo conjunto de quatro números quânticos iguais, tá? Então é como se fosse uma impressão digital. Você está num átomo, então os átomos, os elétrons no átomo, eles nunca vão ter a mesma impressão digital, tá? Então eles nunca vão ter os mesmos números quânticos iguais. Nunca vão ter. Vai ter que ter uma variação, beleza? Então, uma consequência direta desse princípio é que apenas dois elétrons vão poder ocupar o mesmo orbital. E esses elétrons precisam ter spins opostos. Então, o que é o orbital, professor? Na sua representação aqui na aula, o orbital é aquele quadradinho lá de cima, onde está aquela seta. Esse quadradinho ele representa os orbitais. Então, o que, é que eu estou querendo dizer com o princípio da exclusão de Pauli? Que cada caixinha dessa só vai poder ter duas setas, só vai poder ter dois elétrons no máximo. E desde que os elétrons tenham spins opostos, beleza? Então, com base nisso, vamos aqui para o hélio, né? O hélio é o nosso segundo elemento, tá? Mais simples, digamos assim. Ele tem somente dois elétrons, o hélio, tá? E aí, com base no princípio da exclusão de Pauli, eu quero que vocês me digam quais dessas configurações eletrônicas, qual configuração eletrônica para o hélio aí é a correta, com base no princípio da exclusão de Pauli. Qual que é a correta? Sei. Todo mundo A conseguiu, C. todo mundo conseguiu enxergar aí, gente? Todo mundo conseguiu entender que é a C? Porque é o seguinte, ó, se fosse, porque a configuração eletrônica A, todos os números quânticos, os quatro números quânticos, eles têm o mesmo valor, então não pode. A B também, os quatro números quânticos, para os dois elétrons teriam o mesmo valor, então não pode, tá? Então, a regra é essa. Cada orbital, cada quadradinho desse, só pode ter dois elétrons. E desde que eles têm spins opostos.
Porque se ele tiver spins opostos, os três números quânticos vão ser iguais, mas o quarto de spin vai ser diferente. E aí o orbital pode acomodar os dois elétrons, tá? Então a regrinha é essa. Então, gente, ó, para o nosso hélio, a configuração eletrônica correta é essa C aqui, tá? É a correta, tá? Beleza? Então vamos dar prosseguimento aqui. Aí aqui embaixo, ó, no ladinho, ainda coloquei os números quânticos, ó, 1, 0, 0, mais o meio, e para o outro elétron é 1, 0, 0 e menos o meio. Percebe? Ó, os quatro números quânticos, eles são diferentes, certo? Então eu posso representar o elétron, eu posso representar o hélio com essa configuração eletrônica aí da letra C, tá? É a nossa configuração correta, tá? Então tá lá, ó. De acordo com o princípio da exclusão de Pauli, a configuração eletrônica correta para o hélio é essa que está aparecendo na tela aí, tá? E como que a gente lê isso? Quer dizer que o meu hélio, ele é 1s2, tá? Então a gente lê assim, ó, 1s2, tá? A gente não lê 1s quadrado ou 1s ao quadrado, tá? E outra coisa, os elétrons que têm spins opostos, eles são ditos emparelhados, beleza, gente? Então isso aqui a gente já viu lá naquela aula de spin, né? Hoje ainda, a gente já viu isso. Então os elétrons que têm spins opostos são ditos emparelhados. Então no átomo de hélio, o ms ele vale mais o meio para um elétron e vale menos o meio para o outro elétron, tá? Então a gente tem um emparelhamento, certo? Aí alguém, sim, gente, ó, lá naquela aula de spin eu falei que os elétrons emparelhados, eles caracterizam as espécies diamagnéticas, né? Que elas não são atraídas por um ímã. Por que elas não vão ser atraídas? Porque um spin vai cancelar o outro, tá? Um tem valor positivo, o outro tem valor negativo, tá? E aí um spin cancela o outro, tá? E aí é meio que como se não tivesse nenhuma propriedade magnética quando esse cancelamento de spins, tá? E aí esses átomos, então, por exemplo, o hélio tem spins emparelhados, então ele é diamagnético, não tem propriedades magnéticas, tá? Então a gente já está fazendo aqui uma interligação com a aula de spin que a gente viu hoje aqui no início, tá? Pessoal, só uma pergunta, vocês vão ter aula agora 8 horas de alguma disciplina? Não? Tá, então eu vou estender um pouquinho mais aqui, gente, pra gente tentar ver tudo aqui hoje, tá? A questão do que eu falei para vocês que queríamos ver do efeito de blindagem em átomos polieletrônicos, que aqui vai ser a explicação do porquê os elétrons para átomos polieletrônicos vai ter aquela quebra de energia dos níveis, tá? Vai ter aquela bagunça dos níveis. Aqui é mais ou menos a explicação, tá? É o seguinte, ó. Experimentalmente, foi observado que em um átomo polieletrônico o orbital 2s ele tem um nível de energia mais baixo que o orbital 2p, tá? Então é isso aqui que eu estou querendo falar, ó. Que um orbital 2s, cadê, ó? Eu estou querendo falar isso, ó. Que um orbital 2s ele tem um nível de energia menor do que um orbital 2p, tá? E é isso aqui, gente, para átomo polieletrônico, porque quando é lá para o hidrogênio, o 2s e o 2p eles estão no mesmo nível, tá? Eles têm o quê? Eles têm a mesma energia para o átomo de hidrogênio. Agora, quando vem para átomo que tem mais de um elétron, eu já tenho essa quebra da degenerescência. Então, já tenho uma quebra da igualdade de energia. Então, o 2s ele vai estar no nível mais baixo que o 2p. E aqui não é teoria, não. Foi observado experimentalmente isso, tá? Alguém pode até perguntar, professor, mas como é que eles sabem que o 2s está no nível mais baixo? Existe uma técnica espectroscópica, inclusive o espectro fotoeletrônico, aquele que utiliza o efeito fotoelétrico, ele consegue prever a energia dos níveis, tá? Ele consegue prever, como é que fala? A energia dos níveis, não. Ele consegue prever a ordem dos níveis de energia. Aquela espectroscopia de fotoelétrons, que eu até passei um texto para vocês. É uma técnica espectroscópica muito poderosa que ela consegue prever a ordem dos níveis de energia, tá? Então, experimentalmente, consigo sim ver essa ordem. E foi visto que o orbital 2s ele está em um nível de energia mais baixo que um orbital 2p. E aí, por que acontece isso? Tá? Então, por que acontece isso? A explicação é essa. Ó. A explicação é justamente essa. Primeira coisa, já que o 2s está mais baixo que o 2p, e se eu não tivesse essa informação aqui, se eu não soubesse desse ordenamento de energia,
poderia rolar essa dúvida aqui. Tipo assim, ó, qual a configuração eletrônica desse meu átomo? Seria um S2, 2S1 ou seria um S2, 2P1? Né? Ia rolar essa dúvida. Tá? Então, esse terceiro elétron, esse unzinho, ele ia estar localizado no orbital 2S ou no orbital 2P? Se eu não soubesse esse ordenamento energético, essa dúvida iria existir na minha cabeça, como químico. Tá? Só que ela não existe porque existe uma coisa chamada de aquela função de distribuição radial, que eu falei, se eu não estiver enganado, eu falei isso na aula passada, que era um gráfico similar a esse, né? Essa função de distribuição radial, por mais que seja um gráfico meio estranho, né? Mas ela faz todo sentido nessa questão de efeito de blindagem em átomos polieletrônicos, tá? Porque ela vai medir o seguinte, ela vai medir, ela vai ser uma explicação do poder penetrante dos orbitais. O que é o poder penetrante? É aquela questão da facilidade na qual os orbitais vão ter de estar mais próximos do núcleo, tá? Então vamos lá, vamos entender isso aqui. O poder penetrante é o seguinte, esse gráfico, deixa eu ver se eu acho, tá aqui. Esse gráfico é um gráfico que mede a probabilidade radial, então vou só falar de probabilidade de encontrar o elétron em função da distância do núcleo, tá? Vocês estão percebendo aqui, isso aqui eu já falei numa aula já anterior aí. Vocês estão percebendo, ó, que essa curva em vermelha, ela é de um orbital 1s. Estão percebendo que o máximo dela está aqui mais próximo do núcleo, ou seja, está numa distância menor em relação à minha origem. A minha origem aqui, ó, minha origem onde eu estou riscando aqui, é o meu núcleo. Então, à medida que eu vou para a esquerda, eu estou aumentando a minha distância em relação à origem. Consequentemente, eu estou aumentando a minha distância em relação ao núcleo. E desses gráficos aqui, ó, quais deles tem o máximo mais perto da origem? É o vermelho. A curva vermelha, ela que tem o máximo mais perto da origem. Então quer dizer o quê? Quer dizer que o meu orbital 1s, ele é o que está mais perto do núcleo. Tá? Então quer dizer que o meu orbital 1s está mais perto do núcleo. Isso aqui faz todo sentido. Por quê? Porque o meu orbital 1s é aquele primeiro, né? É o nível 1. É aquele que está mais próximo do núcleo de fato. Então quer dizer que meu orbital 1s é o que tem o maior poder penetrante. O que é o poder penetrante? É essa capacidade do meu orbital de estar próximo ao núcleo. Tá? Então o meu S são os orbitais que têm o maior poder penetrante. Logo em seguida, eu venho aqui, ó, para o orbital 2p. O orbital 2p, gente, ó, o máximo dele aqui, ó, ele está mais perto do núcleo. O orbital 2p, ó, ele está mais perto do núcleo, tá? Então esse orbital 2p, os orbitais do tipo P, eles têm um poder penetrante também grande, tá? Então o S é o maior, depois vem o P, depois vem o D e depois vem o F. Só que aí rola um certo problema aqui quando eu comparo o 2P e o 2S. Porque o 2P e o 2S é o que eu estou interessado em estudar. O meu orbital 2S, o máximo dele tá mais afastado do núcleo em relação ao 2P. Tá mais para a esquerda, ó, a linha verde, ó, a curva verde, tá mais para a esquerda. Então quer dizer que meu orbital 2S ele está mais afastado do núcleo do que o 2P, tá? Só que aí tem uma coisa interessante que a gente precisa observar, tá? Com muita calma. Que coisa interessante é essa, professor? É que o 2S, gente, ó, ele tem um máximo bem aqui, ó, aqui embaixo, ó, tem um máximo. O que esse máximo quer dizer? Isso aqui é a probabilidade de encontrar o elétron. Então quer dizer que existe um máximo para o orbital 2S lá perto do núcleo também. Então quer dizer o quê? Que o meu orbital 2S, ele também está... existe probabilidade de encontrar esse meu elétron muito próximo ao núcleo em relação ao 2P. Muito embora, quando eu trabalhe só com o máximo de probabilidade, o 2P esteja mais próximo do núcleo, porque a minha linha roxa está com o máximo mais deslocado à direita, mais perto aqui da origem, só que o 2S, ele tem um artefato interessante, que é um máximo aqui pertinho do núcleo. Ó. Você tem um máximo também na minha curva, tá? Então, o meu 2S, ele está mais próximo do núcleo. E isso aqui vai explicar por que o meu orbital 2S, ele vai ter uma energia menor lá no meu ordenamento em relação ao 2P. É porque existe essa probabilidade de encontrar o elétron aqui pertinho do núcleo. Tá? E o 2P não tem essa probabilidade. E aqui nesse texto, ele dá uma explicada de maneira mais formal
isso que eu estou acabando de falar para vocês. Ele fala assim, ó, a estabilidade de um elétron, isso aqui é importante que vocês compreendam isso, ó. A estabilidade de um elétron, ela é determinada pela força com que o núcleo o atrai, tá? Então, essa questão de atração do núcleo em relação ao elétron vai medir a estabilidade. Porque, por exemplo, o núcleo, ele é quem? Ele tem carga positiva, né? Porque ele está cheio de prótons lá dentro. O meu elétron, ele tem carga negativa, então vai ter atração mútua, né? Então, essa força de atração do núcleo em relação ao meu elétron vai ter interferência direta na minha estabilidade do elétron, tá? Então, o que que isso vai interferir? Então, um elétron 2s, tá? Um elétron 2s, ele vai ter menor energia do que um elétron 2p. Aí alguém vai falar, por quê, professor? Porque esse elétron 2s, aquele máximozinho lá perto do núcleo, lá daquela curva verde, está me indicando que meu elétron 2s ele está mais perto do núcleo. Consequentemente, ele vai ser mais atraído pelo núcleo. E, em contrapartida, ele vai ter uma menor energia. Tá? Então é por isso que no meu ordenamento energético, os meus orbitais 2s, eles vão estar abaixo dos orbitais 2p, diferente do átomo de hidrogênios, que eles estão no mesmo nível. Agora aqui, como eu estou trabalhando com orbitais com átomos polieletrônicos, eu vou ter esses desdobramentos, tá? Então o meu elétron em um orbital 2s, ele vai ter uma menor energia, tá? Por quê? Porque ele vai ter uma menor, vai ter uma maior atração desse elétron, vai ter uma maior atração desse elétron em relação ao núcleo, porque ele está mais próximo, obviamente, tá? Então, dito de outra palavra, de outra maneira, obviamente. Então, menos energia vai ser necessária para remover um elétron 2p do que um elétron 2s. Por quê? Porque o elétron 2p ele não está fortemente preso ao núcleo. Já o elétron 2s está mais fortemente preso, porque ele está mais perto, tá? E o átomo de hidrogênio, ele tem apenas um elétron, portanto ele não apresenta efeito de blindagem. E o que é o efeito de blindagem, professor? Que o senhor falou tanto aí até agora e não disse o que era. O efeito de blindagem é isso aqui, ó. Esses orbitais aqui, um S2, né? Os orbitais aqui, 1s2, quer dizer o quê? Que eu tenho dois elétrons no orbital 1s, tá? Então eu tenho dois elétrons no orbital 1s. Então quer dizer que esse meu terceiro elétron aqui, gente, ó, ele não vai sentir a atração total pelo núcleo como ela realmente é. Por que ele não vai sentir atração total? Porque parte da atração do núcleo ele já vai gastar com esses elétrons aqui 2s. Os elétrons aqui dos orbitais 2s. Então, esses dois elétrons aqui, eles vão meio que blindar o meu terceiro. Então é mais ou menos isso, ó. Eu tenho aqui o meu núcleo, tá? Eu tenho aqui o meu núcleo. Aqui eu tenho o nível 1, tá? O meu N igual a 1, tá? Eu tenho o N igual a 1. Nesse meu N igual a 1, eu tenho dois elétrons aqui nos orbitais. Vou representar pelas duas setinhas aqui, ó. Tenho dois elétrons. Agora aqui eu tenho o meu N igual a 2, tá? Eu tenho o meu N igual a 2, tá? E aqui eu tenho o meu elétronzinho aqui bonitinho. Quer dizer o quê? Quer dizer que toda atração que o núcleo ele tem para oferecer para o meu elétron 2, ele não vai oferecer toda a atração real que ele tem. Por que ele não vai oferecer toda a atração real que ele tem? Porque boa parte ele já vai estar gastando aqui com esses dois elétrons, nessa atração aqui, tá? E aí esses dois elétrons aqui vão meio que blindar o terceiro. Vai ter meio que se fosse uma blindagem mesmo. Então os efeitos de blindagem são esses. E aí quem que tem o maior poder de blindagem, professor? São os elétrons do tipo S. Por quê? Porque eles estão mais próximos do núcleo. Consequentemente, eles têm o maior poder de blindagem. E o poder de blindagem está relacionado com o poder de penetração. Então, o que é o poder de penetração? É a proximidade dos orbitais em relação ao núcleo. Os orbitais S são muito penetrantes. Consequentemente, eles oferecem uma maior capacidade de blindagem. Pessoal, estou falando muito rápido porque eu fico empolgado, mas vocês estão conseguindo entender, gente? Sim, sim. Então, todas essas questões aqui, ó, de poder de penetração, efeitos de blindagem, elas irão mexer diretamente com a minha questão de estabilidade, tá? Vão mexer com a questão da estabilidade e principalmente com a questão de energia, com o meu ordenamento energético, tá? Então as explicações dos desdobramentos daqueles orbitais para átomos polieletrônicos, elas se baseiam nessa questão aqui de blindagem e de repulsão eletrônica também, tá? Partindo aqui para a configuração eletrônica,
Nós já vimos aqui a primeira regra, né, que foi o princípio da exclusão de Pauli, que a gente tem que os elétrons não podem ter os 4 números quânticos iguais. Existe também uma regra, que é a regra de Hund, tá? O que é a regra de Hund? Ela fala assim, ó, ela estabelece que o arranjo mais estável dos elétrons em subcamadas é aquele que contém o maior número de spins paralelos. Então a gente vai tentar entender que história é essa, que regra é essa, tá? Então, por exemplo, ó, aqui tem o elemento químico carbono. O elemento químico carbono, ele é representado pela letra C, tá? O elemento químico carbono, ele é representado pela letra C, tá? Ele tem um número atômico igual a 6. E eu acho que eu nem comentei isso com vocês, gente. Ele tem um número atômico igual a 6, que é o Z. Então, esse número atômico igual a 6 quer dizer o quê? Que ele tem 6 prótons, tá? 6 prótons. Se ele tem 6 prótons, eu acho que eu já comentei isso. Se ele tem 6 prótons e meu átomo é eletricamente neutro, então, se ele tem 6 prótons, ele vai ter 6 elétrons. Já que meu átomo tem que estar neutro, então prótons são espécies positivas. Elétrons, espécies negativas. Então, se eu tenho para o meu átomo estar neutro, a mesma quantidade de espécies positivas tem que ser a mesma quantidade de espécies negativas. Portanto, se o meu Z, que é o número atômico, é igual a 6, quer dizer que ele tem 6 prótons. Consequentemente, ele também vai ter 6 elétrons. Então, já sei, a distribuição eletrônica para esse átomo de carbono, eu vou ter que distribuir os 6 elétrons que ele tem. Então, a distribuição eletrônica do átomo de carbono é essa que está aí na tela de vocês, ó. 1s2, 2s2, 2p2, tá? Então, daqui a pouco a gente vai aprender a fazer a distribuição eletrônica, tá? Então, aqui eu só estou mostrando ela. Então, tá aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p2. Então, é a maneira na qual os meus 6 átomos de carbono estão distribuídos. Então, tá lá, bonitinho, certo? Agora, essas 3 possibilidades aqui, ó, A, B e C, são as três possibilidades que eu tenho para distribuir o meu elétron aqui, o 2p, o 2p2. Então, eu vou olhar só para o 2p2, tá? O resto aqui eu não vou nem olhar. Só para explicar a regra de Hund. Então, eu vou olhar só para isso aqui, ó, 2p2, tá? Então, o P é quem? É o meu L, né? Que é o meu L vale 1. Então, eu vou ter 3 possibilidades de números quânticos ML. Então, vou ter 3 caixinhas, três possibilidades de orbitais, 3 caixinhas. Para essas 3 caixinhas, eu vou ter que distribuir 2 elétrons. Então, tem a possibilidade A, possibilidade B e possibilidade C. E aí, a regra de Hund, ela fala assim, ó, o arranjo mais estável, que é aquele que vai existir, tá? Estabilidade quer dizer com existência em grande quantidade de tempo. Então, o arranjo mais estável, ou seja, o arranjo correto, é aqueles na qual contém o maior número de spins paralelos, ou seja, spins desemparelhados, tá? Então esses spins aqui, ó, eles estão emparelhados. Esses spins, embora eles estejam em orbitais contrários, em orbitais diferentes, eles também estão emparelhados, mas em orbitais diferentes, obviamente. E no C, os meus spins aqui, eles estão paralelos, ó, ambos têm a mesma seta, tá? Estão com a seta para cima. Então, a minha possibilidade correta de existência aqui, de acordo com a regra de Hund, é essa letra C, tá? Então, o arranjo mais estável é aquele na qual é aquele que tem o maior número de spins paralelos. Agora, por exemplo, digamos que eu tinha um elétron, ó, digamos que eu tinha um meu, deixa eu ver, eu tinha um elétron com configuração eletrônica, ó, 2p4. E aí, com a regra de Hund, eu tenho que fazer isso, ó. Eu tenho que colocar aqui, ó, as 3 caixinhas, ó, 3 caixinhas, né? Orbital P, 3 caixinhas. Como que eu vou colocar os 4 elétrons aqui dentro? De acordo com a regra de Hund, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que colocar eles todos paralelos logo, ó. Tenho que colocar o primeiro com a seta para cima, o segundo na outra caixinha com a seta para cima, o terceiro na outra caixinha com a seta para cima. E aí o quarto? Agora eu posso emparelhar aqui na primeira caixinha, ó, tá? Então, gente, se vocês fizessem isso aqui na prova, ó, esses 4 aqui, ó, se vocês fizessem isso daqui, ó, colocasse aqui o primeiro, agora aqui o segundo, aí agora aqui o terceiro, e agora aqui o quarto, estaria errado. Primeira coisa, você coloca todos com a seta para cima, e aí depois que preencheu tudo, aí você volta preenchendo com a seta para baixo. Eu tô falando assim de maneira bem grosseira para vocês entenderem. Deu para sacar a ideia aí, gente?
Deu Então, sim. eu preencho todos com a seta para cima, depois eu venho completando com a seta para baixo. Ou seja, por que eu faço isso? Porque a regra de HUD, ela estabelece que o arranjo mais estável é aqueles com as subcamadas com maior número de spins paralelos. Então, nessa possibilidade aqui, ó, essa minha possibilidade 1 que eu desenhei e a 1 eu tenho dois spins paralelos. E na 2 eu não tenho nenhum spin paralelo. Então quer dizer que a possibilidade 1 que eu desenhei é a que vai existir, é a mais estável, é a correta. Tá? Então a regra de HUD é desse jeito. Beleza? Beleza. Aí alguém vai perguntar assim, professor, por que tem essas regras aí? São as regras para poder escrever a configuração eletrônica, porque eu não posso escrever a configuração eletrônica de qualquer maneira, tá? Eu não posso escrever configuração eletrônica de qualquer maneira. E aí, gente, ó, existe aqui, ó, algumas regras, tá? Que eu vou deixar nos slides aí para vocês, que é só um resumo de tudo aquilo que a gente já viu, tá? Falando que o número quântico L contém 2L mais 1 orbitais, né? Fala que não é possível colocar mais de 2 elétrons em cada orbital, que é o princípio da exclusão de Pauli que a gente viu hoje. Fala que o número máximo de elétrons em um átomo pode ter em um nível principal é usar a fórmula 2N igual a 2. Então, essas regras aqui a gente já viu todas, tá? Então, eu prefiro que a gente trabalhe com essas regras na prática, certo? Agora, nós vamos chegar numa coisa muito importante quando trata-se de distribuição eletrônica, que é o diagrama de Linus-Pauling, tá? O que é esse diagrama, professor? É o diagrama que serve para a gente organizar a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia, tá? Então vocês vão precisar desse diagrama para sempre aí na vida de vocês na química, tá, gente? Vai ser esse diagrama que vai ser o guia de vocês para fazer distribuição eletrônica. Aí vocês devem perguntar assim, professor, por que aquele carbono lá que o senhor desenhou nesse instante era 1s2, 2s2, 2p2? Aquilo aparece daquele jeito porque a gente faz a distribuição eletrônica de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Então, essa setinha aqui, gente, ó, elas indicam a minha ordem crescente de energia. Então, quando eu quiser colocar os elétrons no diagrama de preenchimento, eu começo a colocar os primeiros elétrons sempre no orbital 1s, que é o de menor energia. Depois eu coloco no orbital 2s, tá? Aí depois eu coloco no orbital 2p. Aí depois eu coloco no orbital 3s. Então essa setinha aqui para baixo está indicando que a minha energia está aumentando, tá? Então vamos lá. Quem que tem a menor energia? 1s. Quem que tem a outra menor energia? 2s. Aí depois, menor energia, 2p. Aí depois 3s. E assim por diante, tá? Então vocês precisam aprender a trabalhar com esses orbitais, ou com esse diagraminha, tá? Então vamos lá para um exemplo bem prático, ó. Digamos que eu tenho um átomo com número atômico Z igual a 5. Eu tenho um átomo com número atômico Z igual a 5. Eu vou fazer a distribuição eletrônica. Se ele tem Z igual a 5, quer dizer que ele tem 5 elétrons, tá? Então o número atômico 5 quer dizer que ele tem 5 elétrons, tá? Na verdade, o número atômico 5 quer dizer que ele tem 5 prótons, mas como é um átomo neutro, também tem 5 elétrons. Então eu começo colocando aqui, ó, um 2 aqui, o 2 aqui e o 1 aqui, ó. Então, qual a configuração eletrônica desse átomo aqui, professor? Vai ser 1s2, tá? Vai ser 2s2 e vai ser 2p1. Então, isso é a configuração eletrônica. Então, de onde vai que apareceu isso aí, professor? Eu estou só seguindo meu diagrama. Só seguindo o diagrama, tá? Então, isso é que a gente precisa entender. Beleza, gente? Vocês estão conseguindo entender, gente? Sim, tá de boa. E aí, gente, ó, existe também uma regra, tá? Esses orbitais, ó, o subnível S, P, D e F. O subnível S, ele comporta no máximo 2 elétrons, o P comporta no máximo 6 elétrons, o D comporta no máximo 10 elétrons
e o F comporta no máximo 14 elétrons. Beleza, gente? Alguém fala assim, professor, de onde é que vem esses números aí? Vem lá dos números quânticos. Porque é o seguinte, ó, vamos olhar aqui só pro D, ó. O subnível D, o subnível D quer dizer que o meu L, quer dizer que o meu L vale 2, tá? E quantos orbitais vão ter, professor? Vai ser 2s mais 1. Peraí, gente, eu acabei de fazer uma coisa errada aqui. Ó, eu tô olhando só pro D10 lá, ó. Tô olhando pro D que cabe 10 elétrons. Por que cabe 10, professor? Porque o meu L vale 2. E quantos orbitais vão ter para esse subnível? Vão ser 2L mais 1, que é o número de orbitais. Quanto é 2L mais 1? Vai ser 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Então quer dizer que eu vou ter 5 orbitais. O que são 5 orbitais? Vão ser 5 janelinhas aqui, ó. 5 apartamentinhos, ó. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Cada janelinha dessa, cada apartamentinho, cabe quantos elétrons? Cabe 2. Pelo princípio da exclusão de Pauli. Cabe 2. Se eu tenho 5 janelinhas, 5 apartamentos, e cada um cabe 2, então eu vou ter quantos elétrons possíveis? Vou ter 10. Né? Eu tenho 5 apartamentos. Cada apartamento cabe 2, então no total de elétrons aqui serão 10. Tá? Então é por isso que o subnível D cabe 10 elétrons, de acordo com essa explicação aqui. Por quê? O D, para o subnível D, quer dizer que L vale 2. Quantos apartamentos tenho para L igual a 2? Eu tenho 2L mais 1, que são 5. Então, 5 apartamentos. Cada apartamento cabe 2. Então, vai ser 10 elétrons possíveis. E assim para os outros subníveis também. Deu para entender, gente, essa parte aqui também? Pra mim tá de boa. Certo. Pessoal, deixa eu explicar para vocês. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês não conseguem assistir mais 15 minutos de aula? Ou já estão todo mundo cansado, saturado? Me avisem aí. Por mim, tudo bem. Não sei os outros. Falem aí. Fala aí, Ismael, Wendson, Eu Pedro. também. Eu também. Então, vamos fazer assim. Eu vou só parar aqui, vou só beber uma água ali, não vai gastar nenhum minuto, e eu volto pra gente terminar a nossa aula de distribuição eletrônica, beleza? Tudo bem. Só pegar uma água ali, gente. Pronto, vamos lá. Só pegar aqui um slide. Deixa eu manter esse aqui. E agora é esse slide aqui. Tá. Então aqui, gente, essa parte da aula que eu vou falar de configuração eletrônica, ela não tem muito segredo em relação a tudo que a gente já viu, tá? Tudo que a gente viu anteriormente. Então, eu acabei que nesse finalzinho já adiantei essa outra aula aqui. Então, a nossa base para distribuição eletrônica é o diagrama de Linus Pauling, tá? Lá no ensino médio, geralmente, a gente vê distribuição eletrônica no ensino médio, só que lá a gente vê em camadas, que eles chamam de K, L, M, N, O, e aí, tipo assim, o K cabe 2, o L cabe 8, e os outros eu não lembro mais, né? Então, no ensino médio fundamental, é distribuído assim. E aí, no ensino superior, a gente não distribui elétrons, a gente não faz distribuição eletrônica por camada, a gente faz distribuição eletrônica por subníveis mesmo, tá? Usando esse diagrama de Linus Pauling. E esse diagrama, de novo, o preenchimento dele é feito com base na energia, o ordenamento energético. Então, eu sempre preencho de menor energia para o de maior energia, tá? Então, é importante que a gente faça isso. Então, nessa última parte aqui da aula, eu só vou trazer exemplos de distribuição eletrônica, tá? Não tem muita teoria, não, é só exemplo mesmo. Para vocês aprenderem
É só prática. Fazer a distribuição eletrônica. Eu vou dar um número lá e vocês começam a fazer a distribuição eletrônica. É bem prática mesmo, não tem muita teoria aqui por trás, não. De teoria a gente já viu tudo assim, de regra, tá? Então vamos lá, vou fazer para um ânion, né? O que é um ânion? É um íon com carga negativa. O que é um íon com carga negativa, professor? É um íon que ele vai ter vai ter elétrons a mais, tá? Então, para ele estar com cargas negativas, quer dizer o quê? Para ele estar com cargas negativas, quer dizer que ele tem elétrons sobrando, né? Sobrando, elétron a mais. Então, vamos trabalhar aqui com cloro menos, tá? Então, esse cloro menos quer dizer o quê? Que ele tem um elétron a mais. Então, o cloro sozinho, ele tem um Z igual a 17. Tem um número atômico igual a 17. Como eu estou trabalhando com cloro menos, quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou ter 18 elétrons. Porque ele neutro, o cloro neutro, tem 17. Como eu tenho um cloro com um elétron a mais, então quer dizer que ele vai ter os 17, que ele já tinha, mais um elétron a mais, 18. Então, qual que é a minha missão? A minha missão aqui é distribuir os 18 elétrons. E aí, quando eu faço a distribuição, eu vou ter quem? Vou ter a minha configuração eletrônica, tá? Então, eu vou fazendo aquele mesmo esquema, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Pronto, ó. Isso aqui é a minha distribuição eletrônica por cloro menos. Então, contem aí, ó. Vocês vão perceber que tem 18 elétrons. Eu fiz a distribuição eletrônica dos 18 elétrons, tá? Alguém pode falar assim, ó. Então, como é que faz, gente? Vocês vão fazendo de maneira devagar. Vocês vão fazendo na contagem, ó. O 1s2, tá lá, ó. O 1s só vai caber 2 elétrons no máximo, como eu falei para vocês. O 2s só cabe 2, tá lá o 2. O 2p cabe quanto? Cabe no máximo 6. Já coloquei 6. O 3s aqui de baixo. Todos os orbitais do tipo S só cabe 2, então já coloquei 2 de novo. Aí eu vou e conto, ó. Eu conto aqui, ó. Eu conto, para vocês entenderem a dinâmica, ó. Eu conto essa parte aqui, ó. Já deu 10. Aqui, ó, mais 2. Então eu já tenho 12. Para 18, falta quantos? Falta 6. E aí eu vou e coloco aqui, ó, 3p6. Fechou. Tá lá, configuração eletrônica do cloro menos. Deu para entender aí, pessoal? Tranquilo. De boa. Agora, a gente... Teve alguma menina que falou? Foi a Eduane? Ou foi a Angélica? Acho que a Angélica não tá mais, não. Então vamos lá, ó. Agora vamos trabalhar com a configuração eletrônica de um cátion. Um cátion é um íon com carga positiva, ou seja, é um íon que vai ter elétrons a menos, tá? Então vamos trabalhar com cálcio 2+. O cálcio, ele tem 20 elétrons, tá? Se eu estou trabalhando com cálcio 2+, quer dizer que ele perdeu 2 desses 20 elétrons. Então eu vou ter que distribuir 18 elétrons. Alguém fala assim, professor, mais 18 elétrons você não acabou de distribuir? Verdade, acabei de distribuir. Então tá aqui, ó. É a mesma configuração eletrônica. Alguém fala assim, então quer dizer que a configuração eletrônica do cálcio 2+, é a mesma do cloro menos? É a mesma. Tá, gente? Por que eu estou colocando íons e não estou colocando os átomos neutros? Porque os átomos neutros é muito fácil. Eu já estou indo lá já para os casos extremos, os casos mais difíceis, que são elétrons com mais e elétrons com menos elétrons. Tá, gente? Então, o cálcio 2+, é a mesma regrinha do Cl-. O cálcio em si, o elemento cálcio na tabela periódica, ele tem 20 elétrons. Como aqui é cálcio 2+, esse 2+ indica que ele está com déficit de 2 elétrons. O que é o déficit? É a falta. Então, se ele tinha 20, ele está faltando 2. Então, ele só vai estar com 18 agora. Tá? E aí eu pego os 18 elétrons e vou distribuir, de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Tá? Aqui tá errado. Eu coloquei 2 a mais, mas ele vai morrer aqui mesmo, nesses 18 elétrons aqui. Beleza, gente? Apareceu um 4s2 ali no final, mas tá errado. Deixa eu ver. O que mais? Só isso. Aqui, gente, ó. Eu vou. Tem para esse elemento químico aqui o elemento com número atômico 21, tá? A gente vai fazer a distribuição eletrônica dele no mesmo esquema, tá? Então a gente vai distribuir os 21 elétrons no mesmo esqueminha do diagrama de Linus-Pauling, para vocês verem aqui, ó, tá?
A mesma regrinha, ó, certo? Então, ó, a regra é essa, ó. Eu começo a distribuir os dois, né? Aqui no meu 1s2, né? Depois eu venho distribuindo mais dois aqui no meu 2s2, tá aqui, ó. Depois eu venho colocando mais 6 no 2p6. Depois eu venho e coloco mais 2 no 3s2, tá aqui, ó. Agora eu coloco mais 6 no meu 3p1, 3p6. Depois eu coloco mais 2 no 4s2, tá lá. E aí vai formar 20. Aí falta mais um. Aí esse um que falta, eu já vou pular lá pro 3. 3d1. Então tá aqui, ó. Tá? Então, por que que eu pulei? Alguém fala assim, professor, por que você não colocou 7 elétrons aqui e já acabava no 3s2? Porque o orbital P, ele só cabe 6 elétrons, ele não cabe 7. Então, não cabe. Aí alguém poderia falar, professor, por que você não colocou 4s3 aqui? Porque o S só cabe 2. E aí sobrou um elétron ainda. Então, o elétron teve que vir lá para o orbital 3D. Tá? Outra coisa, percebe que o orbital 3D, ele tem uma energia maior que o orbital 4s2. Tá? Então, aquela questão que eu falei aqui, que a energia dos orbitais, elas dependem do valor de N, somente do valor de N, só é válido para o hidrogênio. Porque, por exemplo, ó, o 3D tem valor de N menor do que o 4s, mas o 3D tem energia maior, tá? Então, esse ordenamento energético aqui, para a gente não se perder, é sempre bom fazer distribuição com base no diagrama de Linus-Pauling, que aí, como você faz essas setas aqui, você não consegue errar o ordenamento energético. Porque para decorar a ordem certinha sem fazer o diagrama, eu particularmente não consigo decorar. Para mim fazer distribuição eletrônica, até hoje eu só uso o diagrama, que eu já tenho ele formado assim na minha cabeça. Tem gente que faz a distribuição eletrônica na linha mesmo no caderno, já sabe o ordenamento energético em linha reta mesmo, normal. Eu particularmente não consigo, eu só consigo porque eu já mentalizei o diagrama e faço sempre nesse estilo. Tá? Então tem gente que consegue fazer em linha reta, mas é questão mesmo de treinamento, de habilidade. Como eu me senti confortável sempre em fazer desse jeito, seguindo o próprio diagrama, eu acabo não fazendo ele através de linhas, tá? Só que para essa regra do diagrama de Linus-Pauling, existe também uma exceção, tá? Então, para todas as regras existem as exceções, né? Então, exceções à regra, para esse diagraminha, ela acontece sempre que eu tenho subníveis preenchidos ou semi-preenchidos com as camadas, com subníveis D5 e D10. Então, toda vez que aparecer D5 ou D10 na distribuição eletrônica, eu vou ter algum problema. Então, a gente vai entender que problemas são esses. Então, o primeiro elemento que eu vou estudar aqui é o cromo. O cromo, ele tem um símbolozinho aqui, CR, tá? Então, o cromo, era para ser um R aqui. Então, o cromo, ele tem um Z igual a 24 elétrons, tá? Então, ele tem 24 elétrons. Então, a gente vai distribuir ele aqui, ó. Tá? Então, está distribuindo aqui os 24 elétrons, certo? Então, tá aqui, ó. Deixa eu distribuir aqui os 24 elétrons. Tá. Então, ó, teoricamente, a distribuição correta que era para acontecer era essa daqui da esquerda, de acordo com a regra que a gente acabou de ver. Era essa distribuição aqui da esquerda, tá? Só que experimentalmente, o que é observado é a distribuição da direita, tá? Não, eu tô falando ao contrário, gente. Teoricamente, de acordo com a regra que a gente acabou de estudar hoje, o diagrama de Linus-Pauling, era para ser observado esse diagrama aqui da direita, ó, esse que eu estou marcando em quadrado, de acordo com as regras de hoje, tá? Só que experimentalmente, o que foi verificado foi esse diagrama aqui da esquerda, experimentalmente, que é o correto, tá? Então aqui é uma exceção à regra. Se eu usar o diagrama de Linus-Pauling, eu vou chegar na distribuição da direita, que é o teórico. Só que a distribuição verificada em laboratório, experimentalmente, é a da esquerda. Por quê, professor? Porque toda vez que tiver a possibilidade de ter camada semi-preenchida D5 ou camada preenchida D10, essa exceção à regra, ela fala que é para você ou preenche essa subcamada com D10 ou deixa ela semi-preenchida. Então, toda vez que tiver a possibilidade de ter D5 ou TD10, você coloca o D5 ou o D10, tá? Por que eu estou falando isso? Porque aqui no nosso diagrama teórico,
eu faço a distribuição eletrônica aqui dos 24 elétrons, ó. Então eu chego aqui no 3p6, 4s2, 3d4. Aí alguém vai olhar, ó, tem um 3d4 aqui, ó. Mas ele tem possibilidade de ser um d5. Basta eu puxar um elétron aqui e colocar lá. Então a regra é essa. Toda vez que você tiver possibilidade de ter uma subcamada semi-preenchida em D5 ou ela preenchida em D10, preencha ela e aí você passa para o nível seguinte, tá? Então essas são exceções à regra, tá? A gente ia esperar no diagrama e esperar essa configuração aqui da direita. No entanto, o que verifica experimentalmente é o diagrama da esquerda, tá? E aí vai ter, aí alguém vai perguntar, por que, professor? Isso aqui tem a ver muito com repulsão eletrônica, tá? É questão de estabilidade também. Porque, por exemplo, como esse D aqui, o orbital D, são 5 apartamentozinhos, né? Então ele vai ser mais estável quando eu tiver os 5 elétrons em paralelo ou quando eu tiver os 10 elétrons todos emparelhados, tá? Então, questão de estabilidade. Outro exemplo aqui é para o cobre, tá? Cobre tem o número atômico 29, ó. Então ele vai ter o mesmo esquema, ó, tá? Então tem as duas possibilidades, ó. O experimental e o teórico. O teórico é aquilo que eu estou prevendo pelo diagrama de Linus Pauling, que eu acabei de ensinar para vocês, mostrar para vocês. É o teórico. Só que o que ele verifica experimentalmente é o experimental, obviamente, né? É o da esquerda. É o 3D10. Então, se tiver a possibilidade de preencher o nível D com D10, preencha. Se tiver a possibilidade de deixar ele sempre preenchido D5, preencha, tá? Essas são as exceções a regras aqui para as nossas distribuições eletrônicas. É óbvio que distribuição eletrônica sei lá, tem um infinito, é a tabela periódica toda, né? A gente consegue fazer distribuição eletrônica. Eu estou pegando aqui só os exemplos de cátions e ânions, que são os mais difíceis, e estou pegando aqui as exceções as regras, tá? Mas aí aqui tem essa tabela, gente, ó, que tem a distribuição eletrônica de alguns átomos, ó. Então eu comecei lá com hidrogênio, ó, um S2, tá? Depois eu venho pro hélio, não, comecei com hidrogênio, um S1, depois eu venho pro hélio, um S2, tá? Então tá aqui, ó. Então eu tenho o hélio, gente, ó. O hélio, a distribuição eletrônica do hélio é 1s2, tá? O lítio, ele é engraçado, o lítio. O lítio, ele tem número atômico Z igual a 3. E a distribuição dele, ó, é 1s2, tá? 1s2, 2s1, tá? 1s2, 2s1. Aí alguns livros fazem isso, ó. Esse 1s2, eu sei que é a distribuição eletrônica do hélio. Aí alguns livros fazem isso, ó. Então ele coloca entre colchetes aqui o hélio, no lugar do 1s2, tá? Ele coloca a configuração eletrônica do hélio, e aí preenche com 2s1, tá? E ele chama que essa aqui é a configuração eletrônica do lítio, tá? Então por que ele faz isso, professor? Ele pega as camadas internas, que elas são preenchidas de acordo com o gás nobre daquela linha da tabela periódica, e a camada interna ele representa pela distribuição eletrônica do gás nobre, tá? Que no caso é o hélio para o lítio. E aí ele só faz completar aqui o final da configuração eletrônica. E assim por diante, tá? Então, por exemplo, ó, vamos lá para outra aqui. Vamos lá, o boro, tá? O boro, ele tem um número atômico Z igual a 5, né? E a distribuição eletrônica dele é essa, ó. É 1s2, 2s2, 2p1, tá? 2p1. E aí os livros eles pegam esse 1s2 e substituem pela configuração eletrônica do hélio. E aí depois completa só com 2s2, 2p1, que é essa linha aqui, gente, ó, que eu tô marcando aí para vocês na tabelinha, ó. Tá? Ele faz só completar, tá? Então, gente, eu acho que não tem mais nada não. Então, nessa aula de hoje, a gente acabou vendo muita coisa em relação à configuração eletrônica, tá? Então, essas configurações, elas têm algumas regras que elas devem ser obedecidas para a gente não fazer a configuração eletrônica de maneira incorreta, e dentro da configuração eletrônica em si, tem algumas exceções às regras aí. A gente viu para o caso do cromo, o caso do cobre,
tá? Quando a gente tem possibilidade de preencher as subcamadas do tipo D. Pessoal, ficou alguma dúvida? Deu para entender? Algum comentário? Falem aí. Para mim ficou tudo claro. Ficou de boa. A aula foi tranquila. É porque a gente já pegou uma boa base, sabe? Em fundamentos. Beleza. Pessoal, então é o seguinte, ó, tem lá a nossa lista de exercício. Aí, dependendo das dúvidas que forem aparecendo, a gente pode qualquer coisa ver se a gente marca uma aula na quarta para tirar dúvida, mas se estiver tranquila a lista, então a gente é, tem o prazo para vocês e a gente vai conversando lá no grupo, ou vai conversando lá no Classroom, e aí tecnicamente a gente marca essa como sendo essa aula de hoje como sendo a nossa última aula. Aí, a não ser que tenha alguma dúvida, a gente marca uma aula extra quarta, mas tirando isso, eu vou deixar os dias aí para vocês terminarem a atividade avaliativa de número 3. Beleza, gente? Beleza. Pessoal, boa noite para todos aí, bons estudos. Qualquer dúvida aí, tem o meu WhatsApp aí em algum lugar. Ah, tem o grupo lá, tem o WhatsApp. Pode mandar mensagem. E boa noite a todos e até a próxima, gente.